Irmãos e irmãs, é uma alegria para nós estarmos aqui no Santuário São José, mais um dia 19, fazendo essas missas votivas ao glorioso São José. Por que dia 19? Porque o dia de São José, a grande solenidade de São José, é dia 19 de março. Como é nosso padroeiro, todo dia 19 pode ser celebrada a missa votiva a ele. É uma alegria estarmos reunidos de tantos lugares aqui também, para ouvirmos a palavra de Deus, celebrar a Eucaristia, e daqui a pouquinho, no momento das preces, poder recorrer a São José, pedindo: São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Então sejam todos bem-vindos, também quem nos acompanha em casa, mas hoje acho que de modo especial, alguém que fez uma grande jornada para estar aqui. Nós temos uma irmã nossa que reside na Suíça, está aqui conosco. É você, né? Ergue a sua mão. É Fernanda, não é isso? Bem-vinda, Fernanda, que deu certo, né? Conseguiu chegar em Alto Piquiri. Oh, meu Deus, que milagre. Vamos dar uma salva de palmas para a Fernanda, que veio da Suíça. Trouxe chocolate, aquelas coisas, Não que precisasse, na entrada gratuita, mas também não é demais. Queridos, nós nos reunimos aqui para pedir a São José: tornai possíveis as coisas impossíveis na nossa vida. Há algum tempo, nas minhas reflexões e com os meus botões, senti Deus falando muito forte, algo que às vezes explica um pouco a nossa vida de oração, explica um pouco porque que às vezes a gente não progride nas virtudes, um pouco de como a gente compreende a Deus, né? Que vai muito na linha do Simão, do fariseu do evangelho de hoje. Que homem chato, né? Um homem chato, mas que se tinha por santo, um homem chato que as pessoas talvez nem o conseguiam reconhecer como um chato que era. Um homem que não fez nada para Jesus e que se sente salvo porque ele mesmo se justifica diante de Deus. E ele se sente tão bom que ele sente e crê que ele não deve nada a Deus, não deve nada a Jesus. E muitas pessoas vivem assim. Você começa a se olhar demais no espelho do egocentrismo, do farisaísmo, e você começa a crer, ponto 1, que você não deve nada a Deus. Você conhece um monte de gente assim. Chama para vir numa missa para você ver. Não, eu sou uma pessoa boa. Não, eu não faço mal para ninguém. E não só se sente bom, como por isso se sente melhor que os outros. Não, eu não vou, eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu cuido das minhas coisas. Que adianta ir lá viver na barra da saia do padre, aí vai pensar uns pecadinhos de quem está aqui, que tem mesmo, né? É o homem do evangelho. E por isso sente e crê que toda e qualquer coisa que pudesse ser ofertada a Jesus, a Deus, é um desperdício. Aquele homem olhou para os pés sujos de Jesus e falou: ih, rapaz, até que eu vou lá na área, na despensa, pego uma bacia, água, toalha. Será que só tem toalha branca hoje? Toalha clara? O pé deles era muito sujo. Aí ele já imaginou que ele ia ter que gastar sabão em pó, que ele ia ter que lavar, não é isso? Que ele ia ter que agachar. Ai, deu uma canseira nele. Engraçado, para andar na rua pedindo voto para vereador não cansa, né? Não é verdade? Mas para Jesus cansou, sim ou não? Eu vou até virar de costas, pode beliscar quem você quiser e falar: o padre já te achou com 3 minutos já. Fica muito à vontade, eu vou virar para não constranger ninguém. Ele olhou para Jesus e lembrou: nossa, Jesus era famoso já, né? O certo, o judeu, mesmo entre os homens, se cumprimentam com o beijo de saudação, o shalom. Mentira, só 2, né? Só no Brasil que dá 3 beijinhos, lá é. E o shalom. Mas ele pensou: se eu beijar Jesus na bochecha como se ele fosse um grande amigo meu, muito querido ao meu coração, o que vão pensar de mim? Engraçado, para pedir voto para vereador, você não pensa o que vão pensar de você. Mas quando é Jesus, você já arregou. Eu vou virar de costas. Pode beliscar quem você quiser, vai. Ajuda o padre a curar as pessoas. Isso. Posso virar? Ele olhou para Jesus cheio de mosquitinho na cabeça. Naquele tempo, minha gente, era muito calor, muito suor, muita sujeira e pouco banho. Inclusive Jesus tomou pouco banho na vida, né?
Por isso, o costume que vem lá do Salmo, como é bom e agradável os irmãos viverem reunidos em paz, é como o óleo santo que escorre pela nuca de Abraão, desce até a barba e recai sobre os pés. Está na Bíblia que você não lê, no Salmo que você não reza. Aí ele olhou para Jesus, e era um costume então derramar perfume, um óleo perfumado na cabeça da visita, para os mosquitinhos irem embora. Ele olhou para a cabeça de Jesus e via Jesus fazendo assim, ó. Aí Jesus ia e olhou para o perfume que ele devia ter na casa dele. Os fariseus, meus irmãos, todos eles eram muito ricos. Os fariseus e os saduceus na Bíblia são homens ricos, bem ricos. Não é igual a você não, remediado, que parcela em 12 vezes, financia em 48, né? Não é o seu caso. Eles eram muito ricos mesmo. Tem 3 ou 4 aqui que são assim, muito rico mesmo. Ele olhou para a cabeça de Jesus, olhou para o quanto ele pagou no óleo e falou assim: mas mosquitinho, né? Quando eu era criança também eu abanava mosquitinho, e deixou Jesus com um mosquitinho. Veja, e tudo isso por quê? Porque ele se sente bom, porque ele está justificado em si mesmo. E é assim que muitas pessoas vivem a fé. Para que serve a fé? Para que serve São José? Para que tem missa? Para resolver meus problemas. É ou não é verdade? Para resolver meus apuros, para me tirar dos meus afogos. É isso. E aí, meus queridos, nós estamos aqui, eu sei que viemos para pedir a São José, tornar impossíveis as coisas impossíveis na minha vida. Mas muitos de nós possivelmente rezamos como o fariseu. Vamos diante de Deus para pedir o quê? Para rezar o quê? Primeiro, 3 coisas que todo mundo coloca sempre diante de Deus, às vezes mais uma, às vezes menos a outra, mas são coisas comuns a todo ser humano. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um medo, todo mundo tem uma dor. E essa era possivelmente sempre diante de Deus a oração do fariseu. Os meus sonhos, quem não tem? Que bom seria, por que Deus não me dá? Vamos pedir, vamos ter fé. Um sonho, uma meta, seja algo material, algo emocional, para si, para o filho, para o marido, para a esposa. Sonho, coisa que se acontecer, a gente fica feliz, fica grato. Todo mundo tem medo. Deus me livre e guarde, não é isso? Quando você precisa ir para um lugar, a pessoa fala: não, vem de avião. Aí você fala: que legal, de avião é bem mais rápido do que carro. Vem ali pelo aeroporto de Cascavel, pode ser, padre? Você já fala: minha nossa senhora, dá uma coisinha ruim agora por um tempo. Todo mundo tem medo. Deus me livre o avião cair, Deus me livre de não dar certo tal coisa, Deus me livre de ser câncer, esse caroço. Todo mundo tem medos, não é verdade? Deus me livre da minha filha inventar de casar com esse menino que eu não queria nem que namorasse. Imagina se me começar a falar de casamento. Todo mundo tem um Deus me livre. Todo mundo tem sonho, todo mundo tem medo. E todo mundo tem dor. Joelho, coluna, artrite, miopia. Você começou com miopia, já está com 2 miopias e vai aumentando a lente. Enxaqueca, ou uma dor muito na alma, depressão, pânico, ansiedade, dores do espírito humano. E aí, o fariseu possivelmente nas suas orações e preces e na sua compreensão dele com o tempo, com a sinagoga, passou a vida fazendo o quê? Falando disso com Deus: meu sonho, meu medo, minha dor. E aí se revela esse cretino de ser humano. Por quê? Porque tem uma quarta coisa que a gente tem que rezar e pedir: tornar possíveis as coisas impossíveis na minha vida, São José, nos meus sonhos, nos meus medos e nas minhas dores. Mas não só. Tem algo que também, meus irmãos, nos parece impossível e que é Deus quem torna possível, pelo poder da fé e da oração, que é a nossa resposta a Deus. Rezar não é pedir o que eu quero. Rezar é pedir o que Deus me pediu. Fala para quem está do seu lado assim, acorda essa pessoa. Rezar é pedir o que Deus te pediu. Isso é rezar. E essa é a parte da oração que nos faz crescer. Rezar pedindo. Sonho? Pode ser também. Eu também tenho sonho. Medo? Ok. Dor? Ok. Mas quando é que você pede para Deus? Quando é que você pede para São José o que Deus está te pedindo? E se brincar, meu irmão, você não sabe nem o que Deus está te pedindo. Porque onde é que Deus nos pede as coisas? Dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência. Mas através do que Deus nos acessa? Através da palavra. Por isso, meus irmãos,
Esse fariseu possivelmente é o retrato da espiritualidade de muitas pessoas. Sonho, medo e dor. Sonho, medo e dor. Sonho, medo e dor. E nunca, Senhor, eu vim te pedir o que o Senhor está me pedindo. Nunca. E fica sonho, medo e dor. Sonho, medo e dor. Deus, divino pedagogo, vai nos contrariar várias vezes na vida, que é para ver se a gente entende o quarto âmbito da oração. Mas você é tão ruim, você é tão sem vergonhinha que você não quer. O que você quer agora? Que Deus está contrariando o sonho, medo e dor seu? Você quer um horário com o padre, você precisa aumentar o remédio do psiquiatra e você está pensando em mudar de religião. Sonho, medo e dor. Sonho, medo e dor. Sonho, medo e dor. E nunca pede aquilo que Deus me pede. E aquilo que Deus me pede, muitas vezes eu olho para mim e digo, mas é impossível fazer o que você me pede, Deus. Aí Deus fala, por que você não reza? Por que você não gasta um pouco menos de tempo, joelho, com sonho, medo e dor, e não começa a pedir o que eu te peço, que a tua vida desamarra? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais será dado. Mas meu irmão, minha irmã, como é que algo vai me ser dado se eu não dou nada? Muitos de nós, queridos, não damos nada a Jesus. E você acha que estando aqui está dando algo a Ele? Eu não sei. Estando aqui você está dando algo a Jesus? Não sei. Deus é que sabe, né? Por óbvio. Nem estando aqui é que não está dando nada mesmo, né? Mas estando já é a garantia? Não sei. Hoje você vai olhar para essa imagem de São José, o maior São José do Brasil, viu, Suíça? Lá não tem, aqui tem. E talvez você vai infernizar São José com sonho, medo e dor. E São José, como um bom pai que nos quer no céu, vai nos olhar ali, e é alto ali, eu fico imaginando que ele deve olhar nós igual umas formiguinhas, né? São José vai olhar e falar assim, isso filho, já está até rouco de tanto gritar, você não pensa em me pedir o que Jesus te pede? Aí você olha e fala, Jesus pede? O que ele pediu? É por isso, meus irmãos, que muitos de nós não rezamos para Deus, para Jesus, a gente reza sobre nós mesmos e a vida não vai para frente. E aí você pega um fariseu desse, que entende de tudo, se entende como santo, só não entende o coração de Deus, só não entende o próximo, e tudo que é humano o assusta, o amedronta, e ele é um insuportávelzinho. Eu fico pensando que Jesus não via a hora de ir embora daquela casa. Acho que Jesus falou assim, por que eu não pedi um lanche e não fiquei em casa hoje? Que homem difícil, meu Deus, esse Simão. Mas esse Simão, irmãos, está em cada um de nós. Esse Simão estava em São Paulo Apóstolo, a primeira leitura. É uma grande celebração, um grande louvor de Paulo à graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu nem mereceria ser chamado e tido por apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas a graça de Deus me alcançou. E tanto alcançou que Paulo vai dizer, a graça de Deus tanto me alcançou que em mim ela não foi estéril, ela não foi inútil, não ficou sem fruto. Prova disso, diz Paulo, é que eu trabalho mais que os outros. Um dos sinais, meus irmãos, de que o toque de Jesus de verdade aconteceu na nossa vida é o trabalho aqui entendido como as boas obras da fé e da caridade. Então cuidemos e cuidado. Nós estamos nesse período de Quaresma de São Miguel, que é uma bênção, é um período bastante devocional, e com isso vai se abrindo para nós horizontes da oração, sobretudo dessas orações de súplica, de intercessão, e vão se avolumando para nós, graças a Deus e para a glória de Deus, tanto testemunho, tanta graça, tanta gente que não tinha agora tem, tanta gente que sofria agora não sofre, porque rezou e alcançou. Mas veja, meus amados, nós corremos o risco de fazer a fé ser só isso. Algumas paróquias se tornaram um verdadeiro inferno, e muitos católicos se tornaram em seres exóticos. Você consome religião o dia inteiro, consome devoções o dia inteiro, e Deus me perdoe falar, se eu estiver errado, dificilmente alguém aqui reza mais que eu, então eu posso falar do que eu estou falando. E pessoas vão consumindo religião o dia inteiro, e estão ficando santas? Não, estão ficando esquisitas,
estão ficando exóticas. As pessoas te olham e falam: Deus me livre de ser assim. Você está engolindo tanta religião, você está se dilatando tanto em crer em tudo que é espiritual, que você está se tornando uma pessoa esquisita, intolerante, insuportável. E engraçado que nisso tudo você não sente vontade de fazer nada de bom para ninguém. E agora, enquanto eu bato em um, preciso bater no outro também, porque tem gente me ouvindo e falando assim: é verdade mesmo. E você já está pensando em 10, 20 pessoas que só rezam, não fazem nada de bom para os outros. Mas você que está julgando quem reza muito e não faz nada, você reza pouco e faz alguma coisa? Pega na sua própria orelha, fala: aleluia. Baixa na sua carinha junto comigo e fala: ainda bem que eu vim aqui hoje. Fala, miserável, fala: ainda bem que eu vim aqui hoje. É dois tipos de gente que estão dentro das nossas igrejas, dos nossos grupos de WhatsApp, dos nossos almoços de domingo. A tia que reza igual uma maluca, e quanto mais reza, mais imbecil fica, mais no mundo conspiracional entra. E a sobrinha que não reza. Mas se eu olhar para as duas, ninguém dá nada para Jesus, ninguém dá nada para o próximo. São só modos diferentes de não amar a Deus e não amar o próximo. E Paulo está dizendo: a graça dele para comigo, que era um perseguidor, um assassino de cristão, não foi em vão. Prova disso? Eu trabalho mais que todos os outros. Essa é a verdade de Paulo. São Pedro, você me desculpa, mas eu trabalho mais que você. São João, São Mateus, São Tiago, Santo André, São Felipe, não me levem a mal, mas eu trabalho mais que vocês. O trabalho do apostolado, o trabalho do evangelho, o trabalho das boas obras. Então, meus irmãos, eu sei que muitos estão fazendo Quaresma de São Miguel, comigo ou semigo, não sei onde, mas você está fazendo. A pergunta é: você trabalha? Qual trabalho, padre? O trabalho da santificação pessoal. Depois de tanta reza, conseguiu se conhecer um pouco melhor e vai fazer uma boa confissão? Qual trabalho? O trabalho do apostolado na igreja. A gente reza muito, julga todo mundo. Quanto do seu tempo é da sua paróquia? Quanto? Quanto do seu tempo é da sua capela onde você trabalha? Quanto do seu tempo é gratuito a partir do seu dom que você tem para a igreja? Para a sociedade, para os pobres, para o próximo. Paulo está dizendo: a graça de Deus comigo não foi em vão. Prova disso é que eu trabalho, e trabalho mais que os outros. Prova disso é que em mim tem uma coceira para fazer o que tem que ser feito, para fazer o bem. Essa é a prova que a graça alcançou Paulo. E foi isso que Paulo quis escolher para dizer que a graça o alcançou. Paulo também diz, irmãos, quando ele escreve aos Coríntios, é a carta que estamos lendo: não vos falta dom algum. Aí ele vai dizendo assim: mas entre todos ninguém fala mais em línguas estranhas e tem profecias do que eu. Conheço um homem, está falando dele, que foi arrebatado ao terceiro céu, e o que ele lá viu e conviveu não é possível falar em língua humana. Mas quando Paulo quer dizer do fruto da graça de Deus com ele, ele não fala que viu anjo, ele não fala dessas coisas. O que é que Paulo fala? Eu trabalho mais do que os outros. Então a graça, meus irmãos, é uma correspondência a Deus também. Aí nós ouvimos no Evangelho Jesus falando para o fariseu insuportável: Simão, ela está perdoada porque ela demonstrou muito amor, muitos atos de amor para comigo. E por que demonstrou muitos atos de amor para com Jesus? Porque já se sabia perdoada antes. Irmãos, amor e perdão se alimentam um no outro. Amou muito porque sabia que já estava perdoada, e daí porque amou muito terminou de ficar perdoada. É uma roda girando, o amor e o perdão, o relacionamento com Deus. E aí a gente chega no Evangelho de hoje, essa mulher extraordinária, que se permitiu corresponder. Jesus foi causando dentro dela alguma coisa. O Evangelho diz então que Jesus foi convidado para uma ceia. Enquanto eu vou tomar um golinho de água porque minha garganta não está boa, você não vai sentir sede porque você não está com sede. Mas enquanto eu tomo, acorda quem está do seu lado e fala assim: você não veio para dormir, foi? Então acorda. Nem viajou a noite toda igual a outra? Podia estar acordada. Jesus é convidado então para esse banquete na casa do fariseu, né? E o fariseu não queria
se aproximar de Jesus, ele queria pôr Jesus à prova, né? Aquele tipo de gente que se aproxima para te derrubar, para te infernizar. Mas Jesus era experiente, era vivido, Jesus não tinha medo de ninguém, Jesus foi. Aí a palavra diz: havia na cidade uma pecadora. Veja, não quer dizer que ela não era pecadora. Quando Simão olhou e falou assim: rapaz, Jesus deixa esse tipo de mulher relar nele. Veja, fez a fama, deita na cama, meu amigo. A gente precisa aprender essas coisas. A misericórdia de Deus abre para nós o céu, mas é a palavra e a avaliação do outro que assina o cheque. Deus abre o céu, a porta na terra do emprego, quem abre é o outro. Então o que os outros pensam de mim importa sim. A forma como você se veste, a forma como você fala, se você vai fazer mais uma tatuagem ou não, se você vai se envelopar a todos, se você vai colocar mais brinco em algum lugar. Ah, Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração, mas quem dá o emprego não é Deus, é um cara que olha e acha isso esquisito. Aí você vê o que você quer da vida. Nós vamos nos reconciliar com o mundo, gente. Entende? Ah, Deus conhece. Tempos atrás, muito atrás, atingiu um homem que veio de longe, já chegando perto dos 50 anos, não tinha casado ainda. Ele veio cheio de drama, cheio de coisa e tal. Eu tive que ser honesto com ele. Porque às vezes eu acho que o inimigo me atrapalha, acho que tem uma amarra na minha vida, não sei o quê. E eu fui ouvindo e com caridade, com compaixão, eu falei: querido, eu imagino sua dor, mas olha, o diabo existe mesmo. E eu sei onde ele está te amarrando. Eles bugaram os olhos. Falei: padre? Falei: revelá-lo-ei agora. Eu acho que o diabo te amarra quando faz o Senhor não perceber a urgência do Senhor cortar esse pelo que está saindo da sua orelha aqui do lado, do Senhor perceber que quando o Senhor fala, não sei se é porque o Senhor está nervoso, ansioso, o Senhor vai fazendo aquela baba no canto da boca, assim, bem amarelo, branco. O Senhor precisa de um house, de um chicletinho, certo? E esse teu cabelo também está muito avolumado aqui, ó. Passa uma maquininha de lado, que é hoje homem é assim, você corta aqui do lado, passa 1 a 2, sobe para cima, o Senhor vai rejuvenescer uns 10 anos. Acho que o diabo está fazendo o Senhor não perceber nada disso, meu querido. Porque Deus conhece o seu coração, mas as mulheres estão vendo um cabelo sair da orelha. Ela não é Deus. Fala amém aí. Gente, nós vamos nos reconciliar com a realidade da coisa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora pública, e não tem como dizer que ela não é pecadora, porque ela era pecadora. Então, meus queridos, esperemos toda a misericórdia de Deus, mas do outro ser humano, você não pode ficar esperando misericórdia o tempo todo. Tem hora que você precisa cortar o cabelo, tem hora que você precisa aprender a chegar no horário, tem hora que você precisa cumprir com o que você prometeu. O ser humano nos olha como o humano que é. Percebe isso? Então ela tinha má fama, mas não era de graça a má fama dela. E aí ela aprendeu uma lição no evangelho de hoje: se eu for esperar a misericórdia dos outros, lascou-se. Só Deus tem misericórdia o tempo todo. Mas o que é que a misericórdia de Deus faz na vida dessa mulher? Faz na vida de qualquer um de nós. Nos alinha de um jeito que eu não precise mais da sua misericórdia. Você não precisa mais ter dó de mim. Agora só o seu bom senso e a sua justiça já vão me abençoar. E quem é que me levantou dessa condição de miséria para não precisar da sua misericórdia? Deus. Deus. Então a misericórdia de Deus, gente, ela nos realinha, ela nos põe gente de novo. E aí ela entrou, e a Bíblia não diz o porquê que ela já entrou tão emocionada. Possivelmente ela vinha escutando algumas pregações de Jesus. Possivelmente o dia que Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, ela comeu um dos pães e um dos peixes. Possivelmente o dia que Jesus falou assim: Zaqueu, a salvação vai entrar na tua casa hoje, eu vou lá jantar, me chama para jantar. Possivelmente ela estava meio longezinha assim, na pontinha do pé, tentando ver Jesus, e falou: será que ele vai em casa um dia também? Vai na casa do que ou vai na minha? Vai saber se o Zaqueu, com o dinheiro que tinha, já não tinha pago o serviço da dona do evangelho de hoje, aí se conhece de 3 anos atrás. E meu filho, tem um monte de coisa que a Bíblia não conta, por isso que eu gosto de assistir The Chosen. Não é legal aquilo? Tem umas entrelinhas lá que, se não é verdade, e não é mesmo, mas é bem contado, né, gente? E tem gente que tem medo de The Chosen. Reza tanto para ter medo do The Chosen. Vou te contar, tá difícil esse mundo dos católicos, né? Fecha para dentro, volta aqui comigo. Por algum motivo,
ela estava profundamente encantada, vinculada e atraída a Jesus. E ela já entrou chorando, porque passar vergonha é o que ela sabia, né, gente? Já há muito tempo ela sabia que as pessoas sabiam, e parece que ela não tinha muita vergonha. Acho engraçado, né? Você faz cada coisa porque tem vergonha de confessar. O próprio povo fala, né? Para fazer não tem vergonha, né? Então acho que ela pensou, passar vergonha é o que eu sei nessa vida. Tá na boca do povo, é o que eu já tô mesmo. Tá, hoje é só mais uma. E ela foi, se ajoelhou aos pés de Jesus e começou um ato extravagante de adoração. Aproveitou da lágrima, dos narotes, devia estar saindo, e já foi ali lavando, sujando, lavando os pés de Jesus. Pegou aquela cabeleira que ela tanto estimava e cuidava, aquilo devia ser a grande glória dela, aquele cabelão. Banho não era muito comum, por isso que ela tem um frasco de alabastro. Você já viu o alabastro? É um mármore transparente do mais caro que tem, cheio de óleo. O outro evangelho vai dizer que é nardo puro. Possivelmente ela pegava muito aquele perfume e passava nos cabelos, porque banho era difícil, mas com aquela cabeleira, joga perfume na cabeleira e sai como uma deusa. E aquela cabeleira esvoaçava, e aquela cabeleira, e ela pega aqueles cabelos que muitos homens talvez tinham que pagar para tocar, e lavou os pés empoeirados, encebado, misturado com lágrima, com água, lavou os pés de Jesus, e pegou o perfume, algo caríssimo, e derramou aos pés de Jesus. Veja, meus irmãos, quando a gente entende quem é a fonte, a gente não economiza mais. Ela derramou tudo aos pés de Jesus, ela gastou muito dinheiro naquele ato. Então, por causa de Jesus, ela enfrentou a vergonha. Por causa de Jesus, ela foi parar na boca do povo. Por causa de Jesus, ela gastou muito dinheiro. O que ela fez foi um ato de muito dinheiro. Ela jogou muito dinheiro nos pés de Jesus, assim, como devolução, como gratuidade, por tudo aquilo que ela percebeu que estava acontecendo dentro do coração dela. Ela tinha dentro dela uma convicção: eu vou levantar daqui hoje e eu nunca mais volto de onde eu vim, eu nunca mais faço o que eu fazia, e isso não tem preço. E ela quis mostrar isso para Jesus. Mas aí nós temos o fariseu, que não faz nada para Deus. Tudo que ele faz, inclusive para Deus, é porque ele está fazendo para ele. E ele vai dizer algo que talvez nós diríamos também: se esse homem fosse profeta mesmo, igual o povo diz, sabia muito bem a boa bisca que está relando nele, né? E aí Jesus nos pega todos, sobretudo nós que somos mais da igreja, né? Nos pega de canto e fala: Simão, deixa eu te contar uma história. Um homem tinha 2 credores, um devia 50 moedinhas para ele, o outro devia 500. Como os 2 não tinham como pagar, Simão, porque você, Simão, não deve 500 moedas para mim nem para Deus, porque você nunca deitou na cama dessa senhora, porque você vai na sinagoga todo sábado, faça sol ou faça praia. Simão não perdia. Só que eu não sei se você sabe, Simão, que a vida que você leva faz você me dever, não 500 igual ela, porque ela realmente é danadinha, faz você me dever 50. Mas o que você me deve, Simão, também é impagável. Meus irmãos, todo pecado é um pecado contra a infinita santidade e majestade de Deus. Percebe isso? Todo pecadinho é pecadinho contra quem? Esse é o ponto do pecado. Por óbvio, matar alguém, tirar a vida de alguém é um pecado maior do que falar mal de alguém. Mas pecadinho ou pecadão é contra o próximo e é contra Deus, e Deus é infinito. Então, Simão, ela deve 500 moedas, você deve 50. Ela não tem como pagar a vida que levou até hoje diante de Deus. Como é que vai remediar isso aqui agora? Mas Simão, você também não tem como pagar. Essa magoazinha, esse ressentimentozinho, essa olhadinha de canto, você está achando que você tem como pagar isso, Simão? Simão, todo mundo me deve. Ninguém tem como me pagar nada. Ah, mas eu sempre andei na linha, padre. Andando na linha você deve o que não consegue pagar para Deus. Na linha você fez uma dívida. Eu também. Esse é o nosso problema, meus irmãos. A gente olha às vezes e fala assim: nossa, padre, às vezes eu penso, eu não tenho nem testemunho para dar igual esse povo.
Ah, porque eu sempre fui tão certinha. Graças a Deus. Você não roubou 500 moedas daquilo que Deus merecia receber de você, mas roubou 50. E até essas 50 são impagáveis. Nada paga as 50 moedas que você me deve, Simão. Ninguém diante de mim, Simão, está no 0 a 0. Todo mundo me deve. Mas aí, Simão, como os dois não tem que pagar, eu pego e perdoo os dois. Qual dos dois você acha que vai me amar mais? Aí Simão respondeu com inteligência: aquele que devia 500, foi perdoado de muita coisa, né? Jesus falou assim: pois é, Simão, quem muito foi perdoado mostra muito amor, quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. E aí Jesus pega aquela mulher e olha o que a graça de Deus faz em nós. Primeira coisa, nos faz trabalhar pelo o reino e o rei. Segunda coisa que a graça nos faz: a graça nos tira da condição de desgraça, de não quero você andando com aquele menino, hein, meu filho, aquele menino não é coisa boa, para um testemunho. Jesus pega então assim: Simão, estás vendo essa mulher? É claro que ele estava vendo, ele estava julgando a mulher. E agora Jesus vai pegar essa mulher, e pela primeira vez na vida, essa mulher tem o que ensinar. Pega no queixinho de quem está do seu lado e fala assim: é por isso que eu não desanimo de você, bebê, que a partir de hoje você vai ter o que ensinar para alguém. Não é possível, fala, não é possível, acho que a partir de hoje algo acontece com você. E aí aquela mulher que todo mundo olhava para as pessoas aprenderem o que não fazer da vida, agora Jesus a apresenta como: olhem para ela e aprendam o que fazer. Isso é a graça. A graça nos muda a tal ponto. E aí Jesus vai dizer: estás vendo essa mulher? Tu não me deste o beijo de amizade. Ela, porém, aprenda com ela, Simão, não para de me beijar. Tu não lavastes o meu pé, negastes a água de lavar o pé para visita, Simão. Ela, porém, está lavando o meu pé. Tu não passastes o perfume na minha cabeça, que esses mosquitinhos aqui me atazanando, Simão. Ela, porém, pegou do mais caro e derramou de litro no meu pé. Meus irmãos, olha o que a graça de Deus faz e como a graça de Deus nos desmonta. E aqui tem um ponto: quando a gente chega perto de Jesus, duas coisas acontecem. Primeiro, quando a gente chega bem perto dele, é que a gente descobre quão longe está. Todo mundo que se sente muito perto de Deus é porque não está perto dele. Que quem chega perto, quando chega, descobre em que distância está, e é muita distância. Segunda coisa, quando a gente chega muito perto de Deus, não tem mais ninguém lá, só tem eu. Quando a gente de verdade chega perto de Deus, some todo mundo. Todo mundo que a gente julga, todo mundo que a gente condena, todo mundo que a gente não tolera, todo mundo que a gente tem vontade de enfiar a mão na orelha, some todo mundo, só fica eu diante dele. E é doído. É aqui que a santidade começa. E aí essa mulher é apresentada como exemplo para ele. Aí Jesus vai dizer: você não, ela sim, você não, ela sim. Porque Simão, esse fariseu, ele é um frasco, ele é um vaso que não derrama óleo. Meu irmão, minha irmã, quantos de nós não derramamos nada sobre os outros? Nada. A gente vive para a gente. Por que São José é tão grande? Por que os santos, os grandes santos são tão grandes? Porque derramaram tudo. E a graça de Deus aconteceu na vida dessa senhora de má fama, porque ela derramou o que ela tinha de mais precioso. Ela era profundamente vinculada àquele perfume. Aquele perfume fazia parte da vida dela, igual o celular faz parte da nossa vida hoje. Você já reparou? Se acabar a internet, quando acaba a energia, quando acaba sinal, precisa mais do que 5 minutos para você começar a sentir uma tremedeira, uma bateção no peito? Precisa? Não precisa. Nós não somos às vezes profundamente vinculados a algumas coisas, e outras pessoas vinculadas às coisas, a um político, a um time de futebol, vinculados a uma posição social, vinculadas à própria profissão. Tem coisas que já são parte da gente. Aquele perfume na vida da mulher era de fato o que ela tinha de mais precioso, e ela derramou aquilo aos pés de Jesus. É por isso que a graça de Deus vai fazer tanto efeito nessa mulher,
porque ela entendeu o que eu tenho de mais precioso para dar a Ele. E aqui está, meus irmãos, a gente não compra Deus, mas a gente mostra para Deus quem é Ele na nossa vida, e a gente o coloca no lugar certo na nossa vida, através de renúncias e sacrifícios. Percebe isso? Nós somos capazes de alguma renúncia, de algum sacrifício, e às vezes a gente vê que maior do que o nosso sonho, maior do que a nossa dor, é o nosso apego a uma cerveja, é o nosso apego a café, chocolate, celular, Instagram. Quando a gente faz renúncias, quando a gente derrama o nosso óleo precioso, o nosso dízimo. Nosso dízimo é o nosso óleo precioso. Ninguém vive sem dinheiro, ninguém rasga dinheiro. Nesses atos a gente coloca Jesus no lugar de Jesus, coloca as coisas no lugar das coisas, coloca o diabo debaixo do nosso pé e nos colocamos diante dele do tamanho certo. Então, às vezes, meus amados, maior que o nosso sonho, nosso medo, nossa dor, é o nosso apego. Aquela mulher não teve dó do perfume, que era caríssimo. Ela não se preocupou, e se eu derramar tudo isso no pé dele, amanhã eu me lavo com o quê? Eu me perfumo com o quê? Porque a vida toda ela foi educada para ser vaidosa, para ser a cheirosona. Não é assim? Tem coisa na nossa vida que, se a gente tirar, nos desprograma mesmo, faz parte dos nossos hábitos. E o padre aqui não está falando do pecado, eu estou falando de coisa boa. Então ela não está comprando o perdão de Jesus, mas ela está fazendo algo para o perdão que recebeu. Pergunta para quem está do seu lado, para essa pessoa acordar, fala assim: você já fez algo para o perdão que você recebeu? Fala: não, eu não consigo cumprir nem a penitência que o padre dá na confissão, que geralmente é um Pai Nosso, 3 Ave Maria, né? A pessoa consegue não rezar um Pai Nosso, 3 Ave Maria, vem na próxima coisa: padre, esqueci a penitência, é pecado? Fala: qual penitência você não cumpriu? Então, não lembro. Mas olhando bem para você e para os pecados que você me contou, o padre lá, eu não sei quem é, mas ele deve ter pedido para você rezar um Pai Nosso e 10 Ave Maria, no máximo. Você não deu conta disso. Irmãos, o que fazemos para o perdão que recebemos? E aí, existem muitas pessoas que não deviam a Jesus 500 moedas, deviam 50. Deviam 50. E estão derramando todo o óleo que tem. Porque quando Jesus diz assim: a quem muito foi perdoado, muito será amado, às vezes nós vamos conhecendo pessoas que de fato não têm um testemunho para dar, não, mas elas derramam tanto. E por que elas derramam tanto? Sendo que o perdão que receberam nem foi tão assim, porque de fato nunca fizeram nenhuma doideira na vida, porque elas chegaram muito perto de Jesus. Esse óleo que não sai de nós é porque a gente nunca chegou de fato perto dele, ou vem perto dele para ficar falando do que sonha, do que teme, do que dói, e nunca para ouvi-lo, para vê-lo. E essa mulher deu tudo. E aqui, meus irmãos, nós somos esse vaso, nós somos esse frasco, nós temos isso. Nós temos o perfume e o óleo. E muitas vezes, queridos, estamos na posição do fariseu. Uma vez que eu sou tão bom, eu não preciso dar tanto assim, para o mundo, para o outro, para o pobre, para a igreja, para ninguém. Até em casamento isso acontece. O cara começa a olhar para ele começa a ver assim: todo mundo trai a mulher lá na empresa, eu não. Todo mundo sai do trabalho e vai para o happy hour beliscar as novinhas, eu vou direto para casa. Ninguém lá vai na igreja, eu vou na igreja. Logo, eu posso me fechar em mim mesmo. Gente, o que tem de homem bom perdendo a mulher, ele não está afundado em pornografia como a maioria dos homens hoje estão. Ele não está afundado nessas bets. Não é mulher não, filha, é joguinho. Ufa. Sport bet lá, aquelas coisas bet, tigrinho. Não está. Mas ele não derrama nada dele sobre a esposa, sobre os filhos, porque afinal de contas ele é tão bom. Quantas mulheres boas estão perdendo e vão perder o marido, e a senhora nunca nem olhou do lado, só conheceu o seu marido até hoje, não tem oi para ninguém. E a senhora fala: 4 da manhã de pé para rezar rosário, 6 da manhã engato com missa, à noite grupo de oração, sexta-feira não pode comer carne. E a senhora vai olhando para a senhora e começa a olhar para o mundo, e a senhora vê que o mundo está virado no giraia.
E a senhora é muito correta. A senhora é tão correta que a senhora não derrama nada sobre o seu esposo, nada, nada sobre os seus filhos. Meus irmãos, todo ser humano tem um frasco de alabastro. Todo ser humano tem um óleo precioso. A gente derrama? Ou a gente guarda? A gente economiza? Pior! A gente se sente injustiçado e azarado. Esse é o ponto do cristão que vive dentro da igreja. Eles se sentem azarados, injustiçados, quando o óleo necessário é o óleo que ele tem. Ele fala: mas por que eu sou tão bom? Porque você é bom, animal. Porque, meus irmãos, quem é Deus? Nós somos imagem e semelhança de Deus, amém? Quem é Deus? Deus é um ser que não mata, não rouba e não faz mal para ninguém. Isso define Deus? Isso faz de um ser Deus? Esse é o nosso Deus. Quem é Deus? Vamos definir Deus. Me perdoem por ter demorado tanto para gritar. A homilia estava tão boa, você não aproveitou nada porque estava dormindo. Eu devia ter dado esse grito antes e mais vezes, né? Depois você me manda um pix. Quem é Deus, minha gente? Nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus é quem? Deus é o cara que não mata, não rouba, não faz mal para ninguém. Ele cuida da própria vida dele. Se todo mundo cuidasse da sua vida, o mundo era melhor. Esse é Deus? É Deus! Você está com dúvida? Pode falar não. Nossa, o que o TikTok está fazendo com a sua cabeça, né? Que retardo. Isso é Deus, sim ou não? A resposta é não. Isso é Deus, sim ou não? Bate no teu peito e fala: entendi tudo, pai. Fala: pode ir para as preces. Pergunta para quem está do seu lado se essa pessoa entendeu. Meus irmãos, nós não somos azarados, nem injustiçados. É que nós temos um óleo, um perfume em nós para perfumar os pés de Cristo. Para perfumar o Cristo. E onde é que está Cristo a ser perfumado? Nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia. Nós derramamos perfume na Eucaristia. Como é que você participa da missa? Com que tipo de coração você vem? Com que tipo de coração você celebra? É de dar dó, como a maioria dos católicos que estão na igreja porque entenderam uma verdade: é pecado não vir. Aí vem. Mas depois que entrou aqui dentro também, hein, filho, você não abre a boca para nada. Você tem uma cara de velório, de defunto, você não está nem com a paçoca. Você não sabe nem a cor da roupa do padre. Se eu te perguntar o refrão do salmo, você não sabe, você não cantou. Você não está nem aí com nada. Que dó. Perfumar o Cristo que está onde? Na Eucaristia. Perfumar o Cristo que está onde? Em quem não tem o que comer, beber, vestir. Em quem não se vira sozinho. Não foi isso que ele disse? No último dia: Senhor, quando foi que eu te dei ou não dei algo? Quando você deu ou não deu para quem sozinho não conseguia. A gente derrama algum perfume sobre algum pobre? Meu irmão, do seu dinheiro, da sua profissão, do seu dom, algum pobre é consolado? E a resposta triste e vergonhosa de boa parte de nós é: não. Não, seu padre. Não. Você tem um diploma. Quantos por cento dos brasileiros têm diploma? Nem 10. Não é isso? Alguém tem acesso ao seu diploma sem pagar nada? E a resposta é: não. Nós temos talentos, carismas, alguns até mais espirituais. Nós temos uma história de vida coerente, nós temos alguma ciência, até de catequese na cabeça. Você já reparou? A pessoa mais difícil de servir a Deus é o que foi nascido na igreja, criado na igreja, todo certinho. Esse aí nunca tem tempo. Mas senta para falar: nossa, a catequista da minha filha fala problema, dificuldade. Eu não sei não, porque até 3 anos atrás era uma sirigaita. Mas é que Deus não trabalha com os santos, Deus trabalha com os disponíveis. Vossa santidade não tem tempo, vossa santidade não gosta, vossa santidade diz que não leva jeito. Nós trabalhamos com as doidas. Sim. Nossa, se tem um lugar que é massivo a necessidade do uso de tarja preta, é paróquia.
Porque você é nascido, criado no reino de Deus, você é um coco, mas você não está disponível. Então deixa eu com meus doidos aqui. Perfumar o Cristo na Eucaristia, perfumar o Cristo no necessitado, derramar o perfume no Cristo que está na comunidade. Onde é que está Jesus? Onde 2 ou 3 se reúnem, eu estou no meio deles. Da comunidade que se reúne, das vezes que se reúne, o seu perfume é derramado nela? E a resposta é não. Eu sento para botar gosto ruim, eu sento para... Nossa, e o ar-condicionado, vem quando? Aliás, o nosso ar-condicionado já está ganho. Nós temos um doador para ele. Pode bater palma. Faz o recorte aí, que essa aqui é nova, eu deixei para contar agora. O ar-condicionado todinho dessa igreja tem um doador. Pode aplaudir. Um doador. Um homem extraordinário, um senhor muito querido. Ele falou para não falar, mas eu vou falar porque a quem a honra. Você vai contar lá na Suíça o nome de quem doou o ar-condicionado para nós. É um querido, chama Seu Pix, conhece? Conhece o Seu Pix? Pensa um velhinho bom, gente. Bate em quem está e fala assim, agradece lá o Seu Pix. Ele é um querido. Quando a comunidade se reúne, ele está para ser perfumado. Ele está para ser perfumado dentro de mim, porque Deus nos habita, Deus mora em nós. Eu derramo perfume ao Cristo que me habita? E a resposta é não, eu não rezo, eu não tenho tempo para rezar. A gente bota lá um áudio no celular enquanto cozinha, a gente bota no som do carro enquanto dirige, no fone de ouvido enquanto malha para ganhar glúteo. Mas entrar dentro de mim e falar, oi Jesus, toma aqui o perfume do meu tempo, nesse mundo tão confortável e prazeroso, não é, gente? Você já reparou como, graças a Deus, nossa vida é confortável? Tem coisa melhor que o seu sofá? Não. Tem coisa melhor que a sua cama? Não. Até algumas décadas atrás tinha. Hoje em dia, pelo menos nós que estamos aqui, só de bater o olho eu sei, você pode ser um dos mais simples que estão aqui. Vou te perguntar, seja honesto, tem coisa melhor que a tua cama? Não. Tem coisa melhor que o teu sofá? Não. Teu arzinho condicionado funciona direitinho, teu Wi-Fi não está cortando, teu celular não é Pro Max, você preferiu comprar um Celta com esse dinheiro, fez bom negócio, melhor um carro do que um celular novo. Mas esse celular velhinho que você tem, você vê Padre Mário, você vê Frei Gilson, Evangelizar, Manzotti, Hesed. Deus queira que não seja muito além disso. Os gols da rodada, o Palmeiras jogou, tem umas coisinhas mais para ver, tem. Nossa vida é tão confortável, não é? Sim ou não? Tem coisa melhor que o seu banheiro. E você ainda quer reformar, né? A gente já vai voltar para casa, já deu essa viagem. Ai, tá tão coisa, né? Preciso do meu banheiro. De modo que entrar dentro de mim para falar oi Jesus é um derramamento de perfume precioso, do perfume mais precioso que a gente tem, chamado tempo. O tempo revela o nosso afeto, no que a gente põe, gasta e dá o tempo, né? Meus irmãos, derramemos perfume em Cristo. Ele é digno do perfume que você tem, que eu tenho, que carregamos. São José é grande porque derramou tudo. Jovem, forte, viril e bonitão. É assim que eu imagino São José. Imagino que era assim mesmo que era. Deus é amor. Deus quer o bem da gente. Por que você casou com um homem feio? Porque Deus é amor e viu que você é feinha. Falou, então, para não criar um jugo desigual, vai, atampe a panela. Não é assim? Deus é amor. Por que São José era bonitão? Porque tinha coisa mais bonita que Nossa Senhora. Deus olhou e falou, eu preciso de um marido para a obra-prima das minhas mãos. Oi, o Zé, vem cá Zé. Homem santo, virtuoso, e que não negou derramar o perfume dele para Jesus e para Maria.
A vida de São José foi um eterno, enquanto esteve na terra, derramar do seu perfume. O perfume da castidade, da justiça, da obediência, da oração, do serviço, do trabalho, do silêncio. O perfume da fé. São José não viveu para ele, São José se quebrou todinho, se derramou todinho. Por isso é grande. E por isso, meus irmãos, de todo mundo que passou na terra, ninguém recebeu mais amor de Jesus e Maria do que José. Você acha que Jesus amava pouco ou muito São José? O que você acha? Você acha que Nossa Senhora amou pouco ou muito, Zé? E por que amou muito? Porque ele tinha olhos azuis. Por que amou muito? Porque também a vida inteira cortando lá no serrote, ele era bombadinho, ele era todo trincado. Por que Nossa Senhora amou tanto São José? Porque São José se derramou tanto por ela. Você conhece gente que é bonita, porém insuportável? Gente, como cresce, eu não sei se entre os psicólogos, mas entre nós padres acontece muito. Os bombados vêm se aconselhar com o padre. Aí eu olho para o menino e falo: Deus, por que o senhor não deu a altura para mim que ele tem? Deve ser tão legal ser alto. Deus, por que eu acumulo aqui? Olha. Tudo bem, padre? Como é que está o senhor? Eu queria pedir uma oração. Eu não sei se as pessoas devem ter inveja, sabe? Existe muita inveja no mundo, né, padre? Eu falo: tem. Por quê? Eu não paro com ninguém, sabe? Já é o terceiro noivado que eu levo um pé na bunda. Eu não sei o que me acontece. Gente, você acha que São José foi amado por Nossa Senhora porque Nossa Senhora olhava para ele e fazia assim, bombadão da serralheria? Porque ele derramou todo o óleo que tinha, todo o perfume que tinha. Não viveu para ele. Pessoas que não vivem para si são encantadoras. Pessoas que não vivem para si são atraentes. Pessoas que não vivem para si a gente não quer longe. Pessoas que não vivem para si a gente perdoa as imperfeições porque a gente quer perto. Porque pessoas que não vivem para si perfumam a nossa vida. Dá uma cheirada aí, consegue? No cangoador tem. Fala: nossa, que cheiro de Jesus que você tem. Parabéns. Vamos ficar em pé.